Olá, como você está? Te convido nessa manhã, ou não sei em qual horário que você vai assistir, a aprender mais um pouco da Palavra de Deus no livro de Lucas, meditações práticas para a nossa vida, tremendamente necessárias. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo no capítulo de Lucas 2 e vamos terminar, vamos chegar até o fim, examinando o capítulo 2, dos versículos 36 até os 52. Na próxima semana nós estudaremos o capítulo 3, mas dessa vez vamos terminar o 2. Eu desde já quero agradecer a todos que têm se inscrito, que têm ativado o sininho de notificações, também compartilhado, e quero pedir a você que também faça isso, se inscreva no canal, compartilhe para que mais pessoas possam aprender sobre a palavra de Deus, que tem princípios práticos e maravilhosos para a nossa vida, para a minha e para a tua. Eu quero agora ler esse texto aqui, espero que você assista com atenção essa leitura, para logo após nós começarmos aqui a meditarmos, tirarmos as partes mais importantes que se destacam para a nossa vida. Confesso que o texto de Lucas no início aqui não é como as parábolas, não são como aqueles acontecimentos que Jesus encontrava alguém, que a gente olha e já saltam as lições dali, práticas, né? O livro de Lucas, no início, ele fala do nascimento de Jesus, de João Batista e tal, e às vezes é difícil a gente buscar algum ensinamento prático. Mas mesmo quando eu leio à primeira vista, assim, e não percebo alguma coisa que chame muita atenção, eu oro a Deus e peço que Ele me inspire e faça com que eu olhe o que está se destacando. E depois da oração aí, os olhos se abrem, né? E eu posso trazer para você aquilo que já falou comigo. E a gente consegue tirar lições mesmo nesses livros do princípio aqui. Então vamos ler aqui. Começa sobre a profetisa Ana. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Áser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Continuando ainda sobre Jesus, ali o seu nascimento. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disseram, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Bom, você que me acompanhou até aqui, então agora vamos meditar nas passagens que traz ensinamentos para a nossa vida, né? Para que nós
tenhamos uma vida que agrada a Deus e aos homens e podemos dar frutos preciosos na nossa vida, agindo como essas pessoas agiram aqui. Bom, em primeiro lugar, é um destaque aqui a profetisa Ana, né? Que ela esteve casada por 7 anos apenas, e depois ela enviuvou, ela já tinha 84 anos aqui. É interessante que ela não murmurava, né? Às vezes acontece alguma coisa ruim na nossa vida, como no caso ela perdeu o marido, e a tendência é a murmuração, né? Às vezes a gente nunca esquece daquilo que aconteceu, fica até traumatizado, mas não era o caso dessa mulher, né? Veja que ela aceitou a vontade de Deus, né? Deus, ele sabe o que ele está fazendo, ainda que às vezes a gente não entenda no começo, mas ela continuou louvando o Senhor, servindo a Deus no templo. Veja aqui que diz que ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Ela orava bastante pelas pessoas, pela sua vida. Ela jejuava, né, que para aqueles que estão assistindo e não sabem, é ficar sem comer por um tempo, crucificando, digamos assim, a sua carne em favor do reino de Deus, né? Eu deixo de comer coisas boas, deixo de me alimentar por um tempo para me dedicar a Deus, que é o melhor alimento, né? Veja também interessante aqui que diz que adorava noite e dia em jejuns e orações. Às vezes, nós pensamos que adorar a Deus é cantar louvores somente. Eu estou adorando quando eu estou cantando, quando eu estou tocando um instrumento. Mas veja que isso não é verdade. Adorar com música é uma parte apenas. Mas veja que pode-se adorar a Deus com jejuns e orações. E é adorar a Deus. Uma vida também digna de ser vivida é uma vida que adora a Deus. Uma vida que lê a Bíblia é uma vida que adora a Deus. Veja, é importante isso, né? Ela estava adorando, podia até nem saber cantar, né? Mas estava adorando com jejuns e orações. Era completamente dedicada a Deus. Eu já tenho que te fazer a pergunta: você é completamente dedicado a Deus? Tomara que sim. Você lhe dá o melhor da sua vida? Essa viúva deu, né? Você lhe dá o melhor da sua vida? A palavra de Deus diz que aquele que dá, recebe, né? Se nós damos a Deus, Ele sempre nos recompensa muito, muito mais daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente entende, né? Tenho também que te fazer uma pergunta aqui. Ela adorava no templo, noite e dia, em jejuns e orações. Você acha que existe um templo para a gente ir hoje em dia? Não estou dizendo que nós não devemos nos congregar, né? Nós devemos nos reunir com os outros que creem do modo como a gente crê. Mas o templo hoje em dia, às vezes a gente começa a dizer que Deus habita lá na igreja, né? Deus não habita mais em paredes, em cimento, em madeira. Ele não habita lá, não. O templo hoje, depois da nova aliança com Jesus, o templo é você. O templo sou eu. 1 Coríntios 19, 20, veja o que diz aqui, ó. 1 Coríntios 1 Coríntios 6, 19 e 20. Veja o que diz aqui, ó. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, né? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, ou seja, é templo do Espírito Santo?
Então hoje não é mais assim que se ia a algum lugar. Lembra daquela história quando Jesus conversou com a samaritana, né? E ela disse: olha, vocês dizem que tem que adorar a Deus lá no templo em Jerusalém, nossos pais dizem que é aqui no Monte Gerizim. E Jesus disse: mulher, a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é esse que o Pai procura para seus adoradores. Então não há um lugar geográfico. Não é a igreja onde você vai. A igreja é a reunião das pessoas. Pode ser num salão, pode ser na beira da praia, pode ser onde for. Deus habita nas pessoas, não é num lugar geográfico e físico, né? Jeremias 29:14 diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então ela adorava no templo, na velha aliança. Agora nós adoramos santificando a nossa vida. Deus ele quer habitar em nós. E na comunhão dos irmãos nós estamos ali na igreja, mas a igreja são as pessoas, a assembleia, não é o lugar, né? Algumas pessoas têm esse pensamento, né, que eu vou ir lá na igreja. Mas como? A igreja somos nós, como é que eu vou ir lá na igreja? Eu vou lá no lugar onde eu me reúno para estar com a igreja, né? É importante que a gente entenda isso, né? Deus se revela àquele quem o busca. Você tem buscado ao Senhor, né, que nem essa viúva fazia. Lembra de Cornélio, né? Cornélio fazia orações, buscava ao Senhor e Deus se revelou a ele, mandou o apóstolo Pedro encontrá-lo e lhe trazer tudo que concernia ao reino de Deus, né? Essa viúva também sabia que o menino que foi levado ao templo era o Salvador do mundo, como nós lemos ali. Como é que ela sabia? Ela pode ter chegado até ela a notícia daqueles pastores, que eu já falei num vídeo anterior, que Jesus se revelou, o nascimento de Jesus foi revelado a eles pelo um anjo à noite. Então, os pastores trataram de revelar, ela pode ter ouvido ele. Ou então essa mulher tinha uma comunhão tão ímpita, tão íntima com Deus, que o Espírito Santo mesmo revelou para ela que aquele menino que ela estava vendo seria o Salvador do mundo. O nascimento mais importante, como eu já disse aqui num vídeo anterior. Você está atento ao que Deus está fazendo? Ela sabia o que Deus estava fazendo. O que é mais importante alguém saber? Mais importante alguém saber é o que Deus está fazendo, né? Fique atento. Ele continua operando, fazendo coisas maravilhosas. Pulando um pouquinho para lições tiradas da vida dos pais de Jesus agora, né? Eles levavam a lei a sério. O texto que nós lemos diz que todos os anos, uma vez por ano, eles iam a Jerusalém cumprir tudo o que a lei dizia para fazer naquele tempo. Todos os anos eles iam, né? Eles perseveravam. O que mostra quem nós somos são as nossas atitudes. Nós temos, uma vez eu li a língua, né, essa aqui, da boca, e a língua dos sapatos, né? E a que diz quem a gente é a dos sapatos. É onde eu vou, onde eu estou, o que eu faço. Algum de nós pode ser muito bom de falar aqui, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou tal e tal, faço tais e tais coisas. Mas isso pode não corresponder à realidade, né? O que corresponde à realidade é aquilo que eu faço. E as pessoas podem ver que pelo que eu faço é o que eu sou, é onde eu me conduzo. Veja que eles perseveravam. Todos os anos eles faziam aquilo que a lei dizia que era para fazer. E cumprindo todas as ordenanças, eles foram para lá. E eles iam anualmente, como foram nessa vez especial, quando Jesus completou 12 anos, né? Então, persevere nas coisas de Deus. Obedeça aquilo que Deus diz a você, né? Bom, quando Jesus completou esses 12 anos, ele se tornou o filho da lei. Os judeus, quando um menino se tornava, chegava à idade de 12 anos, ele já estava apto a completar toda a sua aliança com Deus, né? Então Jesus, com 12 anos, foi para o templo, né? Nós lemos ali que ele começou a conversar com os doutores, e os doutores se admiraram da sabedoria dele, né? Das perguntas, das respostas, quando ele foi
no templo lá, e lá ele ficou, né? Veja também que os doutores se admiraram, e nós lemos aqui que a mãe de Jesus ouvia todas essas coisas e guardava no coração, porque ele não era um menino comum como os outros. Ele estava crescendo e ele era Deus. Ainda não tinha começado o seu ministério lá por volta dos 30 anos de idade, mas ele era Deus. Veja também que o texto diz que ele crescia como um menino normal, né? Algumas pessoas às vezes dizem que, isso é mito, Jesus nunca existiu, né? Não, ele existiu. Tinha 12 anos aqui. Nesse livro aqui, Por que Creio, do James Kennedy, veja o que o historiador Gilchrist Lawson disse sobre Jesus ser uma pessoa real, né? A teoria mítica da existência de Cristo não é esposada por nenhuma autoridade de renome. As evidências históricas da existência de Jesus Cristo são muito maiores do que as evidências que sustentam qualquer outro evento da história antiga. Você viu? Nenhum erudito sincero poderia rejeitar essas evidências, sem renunciar também à sua fé em todos os eventos registrados na história antiga. Ou seja, para alguém dizer que Jesus era mitológico, ele tem que crer como mito tudo que ele creu até agora, né? A evidência da historicidade de Jesus Cristo é tão grande que eu não conheço nenhum historiador do mundo livre que ousaria expor sua reputação negando que Jesus Cristo tenha existido. Agora veja também aqui, Rousseau, né? O que o Rousseau disse também sobre isso? Jean-Jacques Rousseau, um dos grandes intelectuais da França, e a certa altura um grande oponente do cristianismo, mais tarde admitiu em sua obra Emile, a sua obra famosa, né, que não poderia haver comparação entre Sócrates e Jesus Cristo, como não há comparação entre um sábio e Deus. E ele disse também, vamos imaginar que a história evangélica é mera ficção? Pelo contrário, a história de Sócrates, que ninguém tem a presunção de pôr em dúvida, não é tão confirmada como a de Jesus Cristo, né? Então você veja, né? Também assim sobre quem Jesus Cristo era, muito diferente de todo e qualquer menino da época ali, e mesmo em seu ministério todo. Veja o que Napoleão Bonaparte disse, citado aqui pelo James Kennedy, desse livro que eu mostrei para vocês. Napoleão era uma raposa, né? Conhecia todos os melindres dos seres humanos, as enganações, as mentiras, as falsidades, as espertezas. Um político, né? Um conquistador, sabia muito bem das manobras, das falsidades, nos grandes jantares, nas grandes conversas e tal. Ele sabia muito bem quem era o ser humano. Bom, quando ele foi exilado para a ilha de Elba, ele começou a ler a palavra de Deus, né? E olha a conclusão que ele chegou sobre Jesus Cristo. Eu conheço homens, e eu lhes digo que Jesus Cristo não é um homem. Depois de uma vida ímpia, Napoleão chegou ao seu final ali numa ilha deserta, né? A ilha de Elba. Lendo as Escrituras todos os dias, ele chegou a estas conclusões. Olhem só. Mentes superficiais veem uma semelhança entre Jesus Cristo e os fundadores de impérios e os deuses de outras religiões. Essa semelhança não existe. Entre o cristianismo e as outras religiões existe a distância do infinito. Nós podemos dizer aos autores de cada uma das outras religiões: vocês não sois nem deuses, nem agentes da deidade. Vós sois missionários da falsidade, moldados do mesmo barro do resto dos mortais. Vós sois feitos com todas as paixões e vícios inseparáveis deles. Vossos templos e vossos sacerdotes proclamam vossa origem. Esse será o julgamento, o grito da consciência de todo aquele que examina os deuses e os templos do paganismo. Mas Jesus Cristo, disse ele, o assombrou e o deixou cheio de temor. Veja então que Jesus Cristo, aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é mesmo. E se você
quer ter um relacionamento com o Senhor, você precisa de Jesus Cristo. Você precisa recebê-lo, pedir que ele entre em sua vida, que transforme a sua vida, e ele transforma completamente. Não importa aquilo que você está passando, aquilo que você já fez de errado, nada disso importa. Importa você querer e abrir seu coração, e ele vem e entra. Eu me lembro do testemunho do Zé Sérgio, né, que foi ponta esquerda da seleção brasileira, um grande jogador de futebol. O Zé Sérgio endureceu o coração durante bastante tempo. Aí teve um ano que ele ficou lesionado e não podia jogar, né? Num jogo que o Brasil fez contra a Universidade do México. E um amigo dele havia morrido, ele estava bem entristecido. Aí ele estava lá descendo as curvas da Estrada de Santos e ele perguntou para a mulher dele: o que eu faço para Jesus entrar na minha vida? Aí a esposa dele, que já tinha aceitado a Cristo, disse: é só tu abrir o coração e deixar ele entrar. Ele abriu o coração. Ele desceu todas as curvas da Estrada de Santos, chorando copiosamente, e a vida dele foi toda transformada. Você pode fazer isso, né? Jesus, ele está pronto aí para te encontrar. Bom, um outro episódio, né, antes que a gente termine, é importante aqui, né? Jesus, ele com 12 anos ficou no templo e os pais dele ficaram apavorados, né? Primeiro eles foram caminhando de volta para a cidade deles, ou com burrinhos, ou não sei como é que eles estavam, mas era uma caminhada ou um andar de algum animal que levava um dia. E eles acharam que Jesus vinha vindo junto com a multidão, não... Mas aí passou um dia, eles não encontravam mais Jesus, mas onde é que está ele? Começaram a perguntar entre os amigos e os parentes e viram que ele não estava com a caravana que voltava. Então eles foram para Jerusalém de novo, depois de 3 dias encontraram Jesus no templo falando com os doutores. Então eles: mas meu filho, por que tu fez isso e tal? E Jesus disse: não sabias que me convinha estar na casa de meu pai? Né? Interessante que eles se surpreenderam, porque Jesus sempre tinha sido obediente. E continuava, né? Porque depois desse episódio, vejam que no verso 51, e desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Então, eles tinham o convívio com Jesus, Jesus sempre nos obedecendo e tal. Por que dessa vez ele saiu? Tem uma parte na palavra de Deus, que está lá em Mateus 10, 37 a 38, que diz assim, ó. Mateus 10, 37 a 38. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Jesus não obedeceu José e Maria porque o Senhor era mais importante. O Senhor é mais importante que tudo. Deus é mais importante que tudo. Se você quer ter um relacionamento com Deus, deixe as outras coisas todas para segundo lugar e busque ao Senhor. Isso não é desobediência, dar o primeiro lugar a Deus. Foi o que ele fez. E ele tinha vindo para cumprir um propósito que Deus tinha colocado na vida dele, que abençoaria todas as nossas vidas. Lembre-se, a palavra também diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus tem que estar no primeiro lugar. Esse era o exemplo do que aconteceu aqui. Com 12 anos, ele já poderia, né, segundo o costume hebraico ali dos meninos, Deus, o Senhor, é o primeiro lugar. Ainda tem muitas outras coisas que nós poderíamos falar aqui, né? Mas eu costumo fazer num tempo um pouco curto, 20, 25 minutos, para não cansar ninguém, né? Então, por hoje, eu creio que já deu para nós tirarmos algumas lições importantes para a nossa vida. Faça isso, porque é o melhor que você pode fazer. Até o próximo vídeo.